E na aula de hoje veremos complexidade de algoritmos. Depois a gente vai dar um exemplo de aplicação, tá? No caso para ordenação por inserção, ok? Então, o que é complexidade de tempo primeiro, né? Então, a gente vai pegar um algoritmo, tá? E a gente está interessado no tempo dele, na quantidade de passos que ele leva para resolver o problema, ok? Só que a gente tem que fazer comparações que sejam justas, né? Por exemplo, se eu for pegar esse problema de ordenar um vetor, aí você pega um vetor de tamanho 5, por exemplo, e um vetor de tamanho 1 milhão. Claramente, o algoritmo ele vai levar mais tempo para ordenar esse vetor de tamanho 1 milhão do que o de tamanho 5. Então, o que é que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar entradas que tenham exatamente o mesmo tamanho. Tudo bem? Então, você pega todas as entradas que têm tamanho 1 milhão para comparar com apenas essas entradas que têm exatamente esse tamanho e as de tamanho 5 também. Você só vai pegar entradas de tamanho 5 para fazer essa comparação. Ok? Então, dentre todas as entradas que você tem daquele tamanho, você vai pegar a quantidade de passos para dar maior entrada. Tudo bem? Então, essa vai ser a tua complexidade que a gente chama de pior caso. E, claro, aqui dá a menor quantidade de passos possíveis é a de melhor caso. Aí a de caso médio depende da probabilidade de ocorrência de cada entrada. Tudo bem? Então, eu falei aqui por cima, mas a gente vai ver aqui agora, tudo bem? Então, suponha que você tenha um algoritmo A, tudo bem? Aí você pega as entradas desse algoritmo que tem o mesmo tamanho. Aqui, no caso, eu estou dizendo que é esse conjunto, aí você tem E1, E2, E3 até M, tudo bem? O conjunto de entradas possíveis de A com tamanho N, você pega exatamente do mesmo tamanho. Tudo bem? Aí você vai ter que pegar o tempo de cada entrada dessa aí, que seria a quantidade de passos que levou cada entrada dessa daí. Tudo bem? Então eu vou chamar de T. Tudo bem? Então denote TI por, né? O número de passos efetuados por A quando a entrada é EI. O que é que eu estou falando aqui para você, né? Que quando você coloca o E1 lá no teu algoritmo, você vai ter o T1, que é a quantidade de passos, tudo bem? Que é referente ao tempo que ele leva. O E2, aí você vai ter o T2, tudo bem? O EM, que é o último aqui, vai ser o TM, ok? Então você vai ter a quantidade de passos que o mesmo algoritmo aqui, que é o A, né? Ele leva para cada entrada dessa daí, ok? Então definem-se. Tá? A complexidade de pior caso, ela vai ser o quê? Como já falei, né? Ela vai ser o maior tempo possível, ou seja, o maior dentre esses T's aqui que você tem, né? É o maior T1, T2 até o tempo possível. Lembrando que aqui são de todas as entradas que têm o mesmo tamanho. Eu não estou fazendo comparações que são injustas, né? O que seria a complexidade de melhor caso? Então, a complexidade de melhor caso seria o mínimo, né? Então, é o min, né, dentre esse conjunto aqui lá dos T's. A complexidade de caso médio depende da probabilidade de ocorrência de cada entrada. Tudo bem? Então, você tem que saber isso para você calcular essa complexidade. Tudo bem? Você tem que saber qual a probabilidade de E1. Por exemplo, vamos dizer que ela tem probabilidade de 0,0001% de ocorrer. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa probabilidade e vai multiplicar pela quantidade de passos que o algoritmo dá. Tudo bem? Então, se for P1, essa probabilidade lá do E1, aí você vai pegar o P1 e vai multiplicar pelo T1. Tudo bem? Então, ela é igual o P1 vezes o T1, só que você tem que pegar todas as outras entradas também. Então, você vai ter que somar, né? Então, você soma com P2 vezes T2. Tudo bem? Aqui, no caso, o P2 seria a probabilidade de ocorrência da segunda entrada. E aí, você vai somando, né? Você vai fazendo isso até chegar
lá no PM vezes o TN, ok? Só para ficar mais claro, esse P aí, né? Esse PI, ele é a probabilidade de ocorrência lá da entrada EI, ok? Então, o I aí, no caso, pode ser 1, 2, 3 até o M. Então, aqui a gente percebe o que é complexidade de tempo do pior caso, né? Ela é a maior quantidade possível de passos que o algoritmo ele vai dar para uma entrada de certo tamanho. Tudo bem? Então você vai pegar o maior possível, né? O melhor caso, a complexidade do melhor caso seria o menor número de passos que o algoritmo leva para entradas de um certo tamanho. Okay? E a complexidade de caso médio é o somatório da quantidade de passos que o algoritmo dá para uma certa entrada, aí você multiplica pela probabilidade de ocorrência dessa entrada, tudo bem? Então você faz isso para cada uma, depois você pega e soma todo mundo. Então, basicamente é isso aqui. Essa aqui é a complexidade de tempo. Também tem a complexidade de espaço, né? Então temos a complexidade de espaço, que é exatamente a mesma coisa, só que em vez de tempo, né, de passos, você coloca células de memória, tudo bem? Que você precisa para você executar aquele algoritmo, para você fazer aquele algoritmo, tudo bem? Basicamente é isso. De modo geral, a gente foca mais na complexidade de tempo, né, e não na de espaço, né? A gente entende um pouco melhor isso na disciplina de projeto e análise de algoritmo, tudo bem? Mas, assim, a gente pode perceber que memória é uma coisa que cresce com o tempo, né? Eu lembro que quando eu fazia graduação, um pendrive que era bom, vamos dizer assim, naquela época para você ter, seria um que tivesse tamanho de 500 megabytes, né? Seria mais ou menos ali o que você poderia usar tranquilamente, tudo bem? Aí hoje em dia a gente tem, sei lá, 500 gigabytes, entendeu? A gente tem 1 tera e tal, a gente tem várias possibilidades aí, dependendo do que você vai querer, mas o fato é que aumenta demais com o tempo a memória, tudo bem? Claro, com o avanço lá da tecnologia, a gente tem que as coisas elas tendem a ficar mais baratas com o tempo, né? Ou pelo menos deveriam ficar mais baratas, né? Então agora vamos para a nossa análise aqui no algoritmo de ordenação por inserção, tá?